Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é mais um programa E Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil em São José dos Campos e retransmissão para a Rádio Internacional Lusófona de Portugal. O programa E Agora José, um programa que discute educação, é transmitido aos domingos pela Cultura Online Brasil, das 18 às 19 horas. Acompanhe a programação da Cultura Online Brasil, uma rádio 100% brasileira que discute educação, economia, política, cidadania, meio ambiente e todas as discussões de relevância social, contribuindo para a democratização do conhecimento. E o programa Agora José de hoje está indo ao ar, trazendo uma discussão mais pedagógica no campo da ciência da educação, que trata sobre a teoria das inteligências múltiplas. A teoria das inteligências múltiplas que foi desenvolvido por Howard Gardner, e dentro desse contexto nós ainda discutimos a questão das inteligências, do que são inteligências, né? Na educação, nós discutimos muito sobre competências e habilidades, e assim como nós já fizemos em outro programa que está disponível no nosso canal do YouTube, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que são essas inteligências, o que é uma inteligência. Gardner, americano, pesquisou durante muito tempo, pesquisa até hoje, sobre como o nosso cérebro funciona diante da aprendizagem, como o nosso cérebro se comporta dentro da neurociência, ou sei lá, algumas pessoas chamam de neuroeducação, como que o nosso cérebro se comporta diante da aprendizagem. Então, para isso eu vou usar como base, e fica aqui a minha indicação, a leitura do livro Inteligências Múltiplas, a Teoria na Prática, do próprio autor, Howard Gardner, em que ele faz... É uma edição um pouco mais antiga, algumas questões aqui já foram superadas. Esse livro é de 1995, e aqui ele vai tratar de 7 inteligências, a princípio. 7 inteligências. Depois vai ser aperfeiçoado com outros livros, chegando então a 9 inteligências. Bom, o fato é que Gardner ele afirma o seguinte, que todos nós possuímos 9 diferentes inteligências. Algumas pessoas possuem algumas inteligências mais desenvolvidas e outras pessoas possuem essas inteligências, algumas inteligências menos desenvolvidas. O fato é que todos nós possuímos essas 9 inteligências. Agora, a questão é como estimular essas inteligências. Porque Gardner afirma que algumas pessoas já nascem com uma dessas 9 inteligências por conta da genética. Ele afirma no seu estudo que essa inteligência ela tende a ser passada através da genética, e a outra forma é através da interação com o meio. Através da interação com o meio, o que nós temos aí é justamente o papel da escola, Neste processo é o papel da escola. A escola, enquanto um espaço de desenvolvimento do indivíduo, ela pode se apropriar dessas pesquisas e trazer para o seu cotidiano, trazer para o dia a dia as atividades, o processo avaliativo, enfim, o seu planejamento, de forma que contemple o desenvolvimento de diferentes inteligências a partir de diferentes linguagens. Então, claro, eu não posso entender que todas as crianças são iguais, do ponto de vista da inteligência. Eu não posso entender que todas as crianças são iguais, como uma caixinha, como um Playmobil.
e que, portanto, eu deva oferecer atividades padronizadas iguais para todos. Porque nós entendemos que cada criança tem uma inteligência mais desenvolvida do que a outra e merece desenvolver outras inteligências, cada uma dentro das suas condições. Então, é claro, isso traz algumas discussões, porque a essência da educação, ao longo da história, é a certeza de que cada indivíduo deve ser tratado da mesma forma, estudar as mesmas matérias, ter o mesmo procedimento metodológico, ser avaliado da mesma maneira, a partir de avaliações padronizadas, algo que virou recorrente, né, nesse início de século. Agora, quando nós trazemos a teoria das inteligências múltiplas e entendemos que cada um tem um desenvolvimento diferente do outro, aí nós começamos a bater de frente com algumas questões, como por exemplo da avaliação padronizada, como por exemplo de uma aula, toda a aula da mesma forma, usando uma mesma linguagem, usando o mesmo método, usando uma mesma técnica para todos os alunos. Isso é importante e é bacana a gente discutir, porque são poucas as vezes que a gente se coloca no lugar dos nossos alunos. Então, imagina você na sala dos professores junto com seus colegas. Cada um possui uma inteligência diferente do outro. Então, quando você está num momento de estudo coletivo, que você está assistindo um vídeo, por exemplo, será que você e todos os seus colegas absorveram as mesmas informações daquele vídeo? Será que quando você está lendo um texto e seus colegas estão lendo o mesmo texto, todo mundo tem a mesma compreensão sobre aquele texto? Será que quando você assiste uma palestra e seus colegas assistem a mesma palestra, será que todos vocês absorvem os mesmos conceitos da mesma forma? Não. Por quê? Porque cada um tem um conjunto de inteligências diferente dos outros. Cada um tem e a sua história de vida, tudo aquilo que contribuiu para que você fosse do jeito que você é hoje, é diferente um do outro. Por mais que você leia o mesmo livro, assista o mesmo filme, participe da mesma palestra, ouça a mesma música, cada um vai ter uma percepção diferente do outro. Então é isso que a gente entende dessa forma, trazendo a teoria das inteligências múltiplas, sobre a necessidade de diversificar as linguagens. Quais linguagens? O vídeo, a música, a exposição oral, o trabalho em equipe, o trabalho em dupla, o estudo individual, a leitura de texto, as discussões coletivas, o debate. Então, diferentes linguagens para trazer a possibilidade de desenvolver diferentes inteligências. Quais são as 9 inteligências que Gardner trabalha? Então nós temos aí a inteligência naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal-sinestésica, linguística, intrapessoal e espacial. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas e tentar trazer alguma discussão, tentar trazer algumas dessas ideias para a gente poder discutir ao longo desses quase 50 minutos que nós temos aí de programa. Espero que a discussão de hoje lhe traga boas reflexões, possa trazer momentos de dúvidas, que é a partir da dúvida que a gente parte para o processo da nossa aprendizagem. E é um imenso prazer estar aqui contribuindo com a Cultura Online Brasil. E com você que nos ouve pela Cultura Online Brasil, que nos acompanha, que nos assiste pelo YouTube. Bom, então a teoria das inteligências múltiplas ela foi estudada por Howard Gardner com um contrapeso para o paradigma da inteligência única. A inteligência única que era medido a partir dos testes de QI, de coeficiente de inteligência. O problema do teste de QI
é que ele só mede uma área específica do cérebro, basicamente a inteligência lógico-matemática, porque são testes padronizados que vão me trazer, né, aquele coeficiente. A sua insatisfação com a ideia de QI e com as visões unitárias de inteligência, que focalizam sobretudo as habilidades importantes para o sucesso escolar, levou Gardner a redefinir o conceito de inteligência à luz de origens biológicas de habilidade para resolver problemas. Observe que esse conceito está muito ligado a competências e habilidades. Então é importante a gente pegar lá o conceito de competência do Perrenot, né? Que o Perrenot basicamente define a competência como um conjunto de habilidades, ou seja, uma articulação a partir da sua inteligência. Ele não usa a palavra inteligência, o Perrenot, mas a competência é um conjunto de articulações de habilidades para resolver um problema. Basicamente seria esse o conceito de competência do Perrenot. E a habilidade é o saber fazer, ou seja, são atividades específicas. Isso está bem explicado no outro vídeo que nós trabalhamos sobre competências e habilidades. O Gardner, na sua pesquisa, ele foi muito influenciado por Piaget, né? Porém ele se distingue na medida em que Piaget acreditava que todos os aspectos da simbolização partem de uma mesma função simbólica, enquanto que Gardner acredita que processos psicológicos independentes são empregados enquanto o indivíduo lida com símbolos linguísticos, numéricos, gestuais, entre outros. Para Gardner, uma criança pode ter um desempenho precoce em uma área, o que o Piaget chama de pensamento formal, e estar na média ou mesmo abaixo da média em outra, como por exemplo o estágio sensório-motor. O Gardner descreve o pensamento cognitivo como a capacidade cada vez maior de entender e expressar o significado em vários sistemas simbólicos utilizados num contexto cultural. E sugere que não há uma ligação necessária entre a capacidade ou estágio de desenvolvimento em uma área de desempenho e capacidades e estágios em outras áreas ou domínios. O Gardner diz que cada área ou domínio tem o seu sistema simbólico próprio. Num plano sociológico de estudo, cada domínio se caracteriza pelo desenvolvimento de competências valorizadas em culturas específicas. O Gardner sugere ainda que as habilidades humanas não são organizadas de forma horizontal. Ele propõe que se pense nessas habilidades como organizadas verticalmente, e que, ao invés de haver uma faculdade mental geral, como a memória, talvez existam formas independentes de percepção, memória e aprendizado, em cada área ou domínio, com possíveis semelhanças entre as áreas, mas não necessariamente uma relação direta. O Gardner entende que cada uma dessas inteligências, elas podem e devem ser estudadas de forma específica, né? Isso mostra quando o Gardner, por exemplo, mapeia o cérebro e ele diz qual é a área em que nós temos cada uma dessas inteligências. Então ele tem lá um mapa, nesse mapa ele coloca um mapa do cérebro, né? Nesse mapa ele coloca aonde foi localizada cada uma dessas inteligências e que elas podem atuar de maneira isoladas. Claro que aí você vem com um processo de aprendizagem e diz o seguinte: olha, elas podem se organizar de maneira isolada. Porém, através de diferentes estímulos, como assim estímulos? Situações. Através de diferentes situações, você pode precisar que elas se interrelacionem. Isso vai demandar um esforço cognitivo, e esse esforço cognitivo vai depender do que você já tem preparado. Então imagina o seguinte: você vai à academia,
né? Você vai à academia e na academia você vai, por exemplo, malhar os braços. Quando você malha os braços, você consegue fazer exercícios específicos para malhar os braços e não as pernas. Se você malhar muito mais o braço do que a perna, vai acabar ficando discrepante, como muitos por aí. Mas o cérebro ele acaba funcionando da mesma forma. Primeiro porque nós, como uma figura de linguagem, né, nós dissemos que o cérebro ele funciona como um músculo. Ele precisa ser estimulado. Você vai estimular através de diferentes exercícios, ou seja, através de diferentes atividades, diferentes áreas do cérebro, para que você consiga contemplar todas essas 9 inteligências. Quando você se depara com uma situação problema, ora, você está com o teu cérebro preparado, digamos assim, e você consegue resolver com uma maior facilidade. Quais são essas 9 inteligências? Então vamos começar pela inteligência linguística. A inteligência linguística, ela é a capacidade de dominar a linguagem e se comunicar com outros. É importante em todas as culturas, claro. Desde pequeno, o ser humano aprende a usar a língua nativa para ser capaz de se comunicar de forma eficaz. A inteligência linguística não só se refere à capacidade de comunicação oral, mas a outras formas de comunicação, como a escrita, gestual, etc. Quem domina melhor essa capacidade de comunicação possui uma inteligência linguística superior. Algumas profissões que acabam enfatizando esse tipo de inteligência podem ser, por exemplo, políticos, escritores, poetas, jornalistas, ou seja, publicitários, todos aqueles que acabam fazendo uso da comunicação. Então, ora, vamos pensar o seguinte: independente de você ser professor do ensino da educação infantil, fundamental 1, médio, superior, independente de você ser professor de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, física, química, biologia, artes, educação física, inglês, espanhol, enfim, tá? Independente disso. Como você utiliza a sua disciplina, como você utiliza o seu conteúdo que você trabalha de forma a estimular a inteligência linguística. Então, se eu fosse pensar alguns exemplos de como desenvolver a inteligência linguística. Ora, uma das principais é a oralidade. Como é que eu estimulo a oralidade em sala de aula? Pode ser através de debates, pode ser através de rodas de conversa, pode ser através de seminário, pode ser através... Isso estou falando da questão oral. Agora, da questão escrita. Produção textual. Tá? Produção textual não é responder uma questão objetiva. Produção textual é quando você apresenta uma situação, problema, e ele precisa fazer uso de um conceito e argumentar sobre isso. Então, sei lá, você está trabalhando sobre poluição. Você trabalhou lá tipos de poluição, a reciclagem, enfim, você deu lá um monte de conceitos sobre a poluição. E aí, enquanto produção textual, você vai trazer a seguinte questão. Como você poderia propor um sistema de coleta seletiva na escola? Como você poderia propor um sistema de coleta seletiva na sua casa? Como você poderia reutilizar o lixo da sua própria casa? Então você apresenta uma situação, problema, em que ele precisa fazer uso do conceito que ele aprendeu para resolver um problema. Para isso, ele vai se utilizar da modalidade escrita. Então, você vai incentivar a produção textual. Ou seja, ele vai ter que organizar essas ideias, articular os conceitos, rever o seu problema e trazer isso para se expressar na modalidade escrita. É uma prática muito bacana, é uma prática muito, muito interessante. Ou você vai criar uma peça publicitária. Ou você vai criar uma história em quadrinhos, você vai fazer uso de imagem, linguagens específicas da história em quadrinhos,
pequenas frases, construir um diálogo. Então são exercícios desse tipo, e exercícios variados, não adianta só trabalhar com um único exercício, mas são atividades variadas que vão potencializar o desenvolvimento da inteligência linguística. A próxima inteligência é a lógico-matemática. Então, a lógico-matemática, durante muito tempo, foi considerada um tipo de inteligência bruta. Ela assumiu o eixo principal do conceito de inteligência e foi usada como um ponto de referência para detectar o quão inteligente era uma pessoa. Como o próprio nome indica, esse tipo de inteligência está ligado à capacidade do raciocínio lógico e à resolução de problemas matemáticos. A velocidade para resolver esses problemas é um indicador que determina quanta inteligência lógico-matemática a pessoa tem. O teste de QI ele é baseado nesse tipo de inteligência em menor proporção, bem menor proporção, na inteligência linguística. Aqui nós temos cientistas, economistas, acadêmicos, engenheiros, matemáticos, pedreiros. Quantas vezes você já viu, por exemplo, você tem lá uma área que você quer cobrir com piso e o pedreiro mentalmente ele faz o cálculo e fala, olha, é tanto piso, tanto de argamassa, tanto de cimento, tanto de... e bate. Porque você tem um desenvolvimento lógico-matemático muito maior. Claro que a inteligência lógico-matemática, isso é importante eu falar, ela não é sinônimo de decorar fórmulas, não é isso. Mas você ter o desenvolvimento lógico-matemático, você conseguir pensar matematicamente para resolver diferentes problemas e fazer uso, sim, do seu conhecimento matemático. Eu preciso conhecer eu preciso conhecer a matemática para eu desenvolver esse tipo de pensamento. Agora, isso é diferente de memorizar e decorar fórmulas, enfim, sem compreender o porquê de utilizar isso. Então, novamente, eu te pergunto, como eu vou fazer uso da minha disciplina, como eu vou fazer uso dos meus conteúdos para desenvolver esse tipo de inteligência? Para fazer com que meu aluno aprenda a pensar matematicamente, para fazer com que meu aluno aprenda a pensar de maneira lógica, desenvolver inteligência lógico-matemática. Em seguida vem a inteligência espacial. O que é a inteligência espacial? É a capacidade de observar o mundo e os objetos em diferentes perspectivas, e está relacionado a esse tipo de inteligência em que se destacam, por exemplo, profissionais de xadrez, de artes visuais, pintores, designers, escultores. Pessoas que se destacam nessa inteligência geralmente têm a habilidade que lhes permite criar imagens mentais, desenhar, identificar detalhes, além de um sentimento pessoal de estética. Com essa inteligência desenvolvida, nós podemos falar, por exemplo, de pintores, fotógrafos, design, publicitários, arquitetos, entre outras profissões que exigem criatividade. A inteligência espacial, ela também me permite enxergar esse mundo em 3 dimensões e projetar imagens mentais em 3 dimensões. Como assim? Quando você pega um táxi e você diz para o taxista aonde eu quero chegar, mentalmente ele faz o cálculo do trajeto, ele faz o percurso do trajeto e mentalmente ele já imagina o caminho que ele vai ter que percorrer até chegar naquele lugar que você solicitou. Então, claro, ele tem uma inteligência espacial altamente desenvolvida, já que no dia a dia essa é a vida dele. Na escola, nós devemos trabalhar desde a educação infantil com a alfabetização cartográfica, que vai ajudar a desenvolver esse tipo de inteligência. Então, a partir de diferentes atividades, a partir de diferentes jogos, a partir de diferentes brincadeiras, caça-tesouro, uma construção de mapas mentais, desenhar o entorno da escola, a sua própria sala de aula, enfim. Mas fazer uso do desenho, projetar a imagem, a paisagem que você está observando,
que está em 3D e trazer ela para o papel que é em 2D. Então, esses tipos de atividades, elas vão ajudar a contribuir com o desenvolvimento da inteligência espacial. Isso, no decorrer dos anos, ao longo do tempo, vai fazer com que meu aluno perceba o espaço melhor, consiga trabalhar não só com a orientação espacial, então não confunda a alfabetização cartográfica com memorizador de mapas, não é isso, são coisas bem diferentes. Aliás, memorizar mapa está mais ligado à inteligência lógico-matemática do que propriamente à inteligência espacial. Adiante, a próxima inteligência musical. Gardner diz o seguinte: a música é uma arte universal. Todas as culturas têm uma forma de música mais ou menos elaboradas. Quando Gardner e seus colegas então entenderam que há uma inteligência musical latente em todos. Algumas áreas do cérebro executam funções relacionadas ao desempenho e à composição da música. Como qualquer outro tipo de inteligência, você pode treinar e melhorar. Os mais favorecidos com esse tipo de inteligência são aqueles capazes de tocar instrumentos, ler, compor peças musicais com facilidade. A música, dispensa comentários falar sobre a música. Nós temos um outro programa em que nós entrevistamos o professor Fábio Cunha, falando sobre o uso da música na escola, sobretudo na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação básica. E nesse programa nós discutimos muito sobre a inteligência musical e os ganhos intelectuais, os ganhos de competências que nós temos ao trabalhar com a inteligência musical, ao trabalhar com a música, a partir das nossas emoções, dos nossos sentimentos, não só da música pela música, mas isso vai muito além. Eu recomendo que você aí no YouTube, no nosso canal do YouTube, procure lá na playlist de entrevistas, a entrevista com o Fábio Cunha, uma entrevista bem descontraída, um bate-papo bem legal, fazendo uso da música em sala de aula. A inteligência... uma coisa. Algumas pessoas, isso eu já vi em vários fóruns de comentários, de discussões, algumas pessoas perguntam assim, mas por que não há uma inteligência artística? E isso Gardner trabalha nesse livro, né? Claro que eu não vou conseguir achar aqui o porquê eu não vou conseguir achar aqui exatamente a resposta que ele dá, mas por que não uma inteligência artística? Justamente porque a arte ela articula diferentes áreas do cérebro. Ou seja, a arte como um todo, né, ela articula diferentes habilidades, por isso, diferentes inteligências. Por isso que as aulas de arte elas são de extrema importância, porque com essa ferramenta você tem artes cênicas, artes corporais, a música, o teatro, o fantoche, as pinturas, as esculturas, os filmes, os desenhos, enfim. Olha, você tem múltiplas linguagens que vão trabalhar diferentes áreas do cérebro e não uma área específica, como é o caso da música, né? Basicamente por isso que não existe uma inteligência artística. Você tem a arte que articula diferentes inteligências. A inteligência corporal e sinestésica são as habilidades motoras do corpo, são necessárias para utilizar ferramentas ou para expressar certas emoções. É essencial para o desenvolvimento em qualquer cultura. A capacidade de usar ferramentas é considerada uma inteligência sinestésica corporal. Além disso, a capacidade intuitiva da inteligência corporal é utilizada para expressar sentimentos através do corpo. Então, quem faz muito uso disso? Dançarinos, atores, atletas ou até mesmo cirurgiões e artistas plásticos, porque todos eles precisam usar racionalmente as suas capacidades físicas. E como a gente desenvolve isso? Claro que aí vai entrar a educação física,
né, a partir dos jogos individuais, dos jogos de cooperação, dos jogos de competição, né, a arte, através do teatro, através da expressão. Eu lembro muito da capoeira quando eu falo da inteligência corporal sinestésica. Por quê? Porque na capoeira você precisa de diferentes expressões corporais quando você está ali na roda com o seu oponente. E são expressões faciais, são linguagens do corpo, né? Além de toda a malícia que envolve ali o jogo da capoeira. Então é fantástico isso para você desenvolver essa inteligência corporal e sinestésica. A inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal se refere à inteligência que nos permite compreender e se controlar internamente. As pessoas que se destacam nesse tipo de inteligência são capazes de acessar seus sentimentos e refletir sobre eles. Essa inteligência também lhe possibilita aprofundar a visão e compreender as razões sobre o porquê de uma pessoa ser do jeito que é. Toda vez que eu falo da inteligência intrapessoal, eu lembro da inteligência emocional do Daniel Goleman, que é outro programa que eu pretendo tratar aqui, né? Porque a inteligência intrapessoal é o saber quem sou eu, é o se entender, é o olhar para si, né? Olhar diante do espelho e se enxergar, controlar as suas emoções, conhecer as suas emoções, conhecer quem é você, como você é, quais são as suas características. E por que isso é importante? Porque isso me permite me colocar no lugar do outro. Então, observe que esse tipo de inteligência a gente não consegue desenvolver com um texto na lousa. Esse tipo de inteligência a gente não consegue desenvolver com uma aula teórica. Esse tipo de inteligência a gente desenvolve nas nossas relações, nas nossas inter-relações, né? Assim como a próxima interpessoal, que aí eu já vou adiantar para poder trabalhar um pouco melhor sobre essas duas, mas conhecer a si mesmo é o primeiro passo para você conhecer o outro. Se a gente fala de uma sociedade menos intolerante, né, uma sociedade menos discriminatória, isso passa pela inteligência intrapessoal. Então, conhecer a ti mesmo vai te ajudar a conhecer o outro, a respeitar o outro, a se colocar no lugar do outro. E isso está muito ligado à inteligência emocional. Assim como a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal nos permite ficar conscientes de coisas que os nossos sentidos não conseguem captar. É uma inteligência que nos possibilita interpretar palavras, gestos, objetivos e metas subentendidos em cada discurso. A inteligência interpessoal aprimora a nossa capacidade de empatia. É uma inteligência muito valiosa para as pessoas que trabalham com grandes grupos. Sua capacidade de detectar e compreender as circunstâncias e problemas dos outros será maior com a inteligência interpessoal. E quem nós temos aqui para estar de maior exemplo? Você, eu. Nós que somos professores. Nós que somos professores, o cara que é um professor e não tem o mínimo dessa inteligência interpessoal e a intrapessoal, ele não consegue ter um bom relacionamento em sala de aula. Então, quando a gente discute, né, numa discussão muito mais aprofundada, não vai ser em 2, 3 minutos que eu vou falar sobre isso que eu vou resolver esse problema. Mas quando a gente discute, por exemplo, as questões de indisciplina na sala, a falta de controle sobre seus alunos em sala de aula, ora, muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes isso está ligado ao não desenvolvimento da inteligência intra e interpessoal, de forma que eu consiga lidar com aquela situação e trazer o grupo para mim, para que a gente possa continuar desenvolvendo os nossos trabalhos. E é claro, você pode ler manual de autoajuda, você pode ler Gardner, você pode ler psicologia, você pode ler o que você quiser.
Você pode ler o sócio-interacionismo, você pode ler o que você quiser, mas esses tipos de inteligência a gente só adquire na prática, com muita reflexão sobre si e sobre o outro. Muita reflexão sem pré-discriminação, sem pré-conceitos. A partir do momento que eu me coloco disposto a observar o outro e entender um ponto de vista do outro, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando essa inteligência interpessoal. E é claro, depois que você tem esse tipo de inteligência mais desenvolvida, você consegue perceber no discurso das pessoas quais são as suas reais intenções por trás daquilo. E isso é fantástico, porque isso ajuda a gente se esquivar de diversos problemas do dia a dia por ter acreditado aí em alguém e acabar caindo do cavalo sobre isso. Como, por exemplo, os nossos próprios políticos através dos seus discursos. E é claro, vamos pensar atividades para isso em sala de aula. Ora, se eu disse que isso não dá para a gente adquirir, não dá para a gente desenvolver a partir de aulas teóricas, então é claro que eu tenho que trabalhar com a prática. Então, quando eu proponho um debate em grupos, em que os grupos vão ter que se relacionar, os grupos vão ter que se confrontar no campo das ideias, eles estão trabalhando com isso. Eu cito muito o exemplo do seminário em grupo, quando você dá um trabalho em grupo, um seminário em grupo. Imagina a quantidade de problemas que esse grupo tem no decorrer do seminário, no decorrer do fazer o seminário, enquanto eles estão pesquisando, selecionando as informações, construindo as informações. Não é essa ideia que vai essa. Não, esse slide é melhor, não, esse slide é melhor. Quem vai falar isso? Quem vai falar? Então, através de problemas em grupos, essa relação deles ali é o que vai fazer com que eles desenvolvam esse tipo de inteligência. Então, por isso que as atividades em grupo, elas são extremamente importantes nesse sentido. E isso, claro, é muito melhor, é muito mais proveitável do que eu simplesmente passar o texto na lousa sobre a inteligência interpessoal ou intrapessoal, e mandar responder questões. A inteligência naturalista é a nossa oitava inteligência, a penúltima inteligência que nós vamos discutir aqui. A inteligência naturalista detecta, diferencia e categoriza as questões relacionadas com a natureza, como espécies de animais e vegetais, ou fenômenos relacionados ao clima, geografia ou fenômenos naturais. Esse tipo de inteligência foi adicionado depois, depois deste livro aqui. Aqui ele fala um pouco sobre isso, mas ainda não é uma inteligência, é uma hipótese. Esse livro é de 95. Então esse tipo de inteligência naturalista, e a próxima que vai vir, foi adicionado mais tarde, em que Gardner achou necessário incluir nessa categoria, porque é uma das inteligências essenciais para a sobrevivência do ser humano e de outras espécies. Entenda que perceber o meio ambiente não significa saber conceitos do meio ambiente. Você precisa saber conceitos do meio ambiente, claro, mas só o saber o conceito não vai fazer com que você tenha a melhor percepção sobre o espaço, sobre que você realmente desenvolva a sensibilidade de perceber o meio ambiente. E o que é o meio ambiente? O meio ambiente não é a florzinha, o rio limpinho. Não, o meio ambiente é esse espaço aqui que nós temos, esse espaço poluído, a poluição que eu tenho na atmosfera, o rio poluído, o trânsito, o lixo na rua. Esse é o nosso meio ambiente. Essa sala de trabalho aqui em que eu estou é o meu meio ambiente. E é claro, se eu tenho um meio ambiente melhor, eu me sinto melhor, Consequentemente, eu posso ser uma pessoa melhor. Não quero ser determinista, mas sim, o meio influencia o homem. Agora, o pensar inteligência naturalista vai além
Você precisa de outros conceitos, você precisa de outras áreas, você precisa de outros conhecimentos, de outras sabedorias para poder desenvolver essa inteligência, e também isso se dá na prática, se dá observando, se dá indo em loco, se dá fazendo atividade de campo, se dá fazendo estudo do meio, indo ao local, visitando, sentindo o cheiro, sentindo o sabor, sentindo na pele, né? É a partir disso que a gente desenvolve essa inteligência naturalista. Claro que quando eu estou numa atividade de campo, quando eu estou num trabalho de estudo do meio com os meus alunos, eu, enquanto professor, eu chamo a atenção para que eles tentem sentir isso. Então, sinta o cheiro do esgoto, não importa, é o cheiro daquele momento. Veja na paisagem, sinta na paisagem se há alegria, se há tristeza, se há harmonia, se há desarmonia, depende de onde vocês estão. Então, é importante chamar a atenção para isso, para que ele vá desenvolvendo em si a sua inteligência naturalista a partir dessa percepção sobre o espaço. E por fim, a inteligência existencial, que a inteligência existencial ainda é uma incógnita, né? Ainda não está lá muito bem definida. A inteligência existencial, ela basicamente questiona o porquê vivemos e o porquê morremos. A inteligência existencial, ela é tratada como uma inteligência pelo Gardner, mas ela é investigada no terreno do possível, tá? Então ainda demanda maiores pesquisas. De qualquer forma, ela é citada nesse trabalho. Ela abrange a capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência, tá? Assim como nós temos exemplos ao extremos aí, como, por exemplo, o Jean-Paul Sartre, o Bento XVI, o Papa que está aí atual, Dalai Lama, enfim, você tem grandes líderes espirituais. Agora, a inteligência existencial, ela também pode estar ligada ao campo moral, né, ao campo da moral, a partir do momento que você se questiona sobre essa existência, do porquê nós estamos aqui, porquê nós vivemos, porquê nós morremos, para onde. Isso não tem a ver com a teologia, tá? Isso vai muito além da teologia, isso vai muito além de uma determinada religião, seja ela qual for. Ela está ligada muito a si mesmo. Como ela está ligada muito a si mesmo, ela se relaciona, e esse é um fator que Gardner ainda não bateu o martelo, ela se relaciona muito com a inteligência intrapessoal. Bom, então é claro que os estímulos e o ambiente social, ele é de extrema importância no desenvolvimento de determinadas inteligências. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce com uma inteligência musical, porém as condições ambientais, como a escola, a família, a região onde ela mora, não oferecem estímulos para o desenvolvimento das capacidades musicais, então dificilmente ela será um músico, ela poderá desenvolver essa inteligência. Bom, na sua teoria, o Gardner propõe que todos os indivíduos, em princípio, têm a habilidade de questionar e procurar resposta usando todas as suas inteligências. Todos os indivíduos possuem como parte de sua bagagem genética certas habilidades básicas em todas as inteligências. A linha de desenvolvimento de cada inteligência, no entanto, será determinada tanto por fatores genéticos e neurobiológicos quanto as condições ambientais. E nas condições ambientais é onde entra o papel da escola. Então eu não posso pensar, por exemplo, e aí agora eu estou citando o professor Celso Antunes, eu não posso pensar, por exemplo, que uma variedade de testes necessitam ser desenvolvidas para que possamos avaliar o potencial de cada uma das inteligências múltiplas. Porque é um erro. É um erro supor que possa se avaliar a inteligência por testes quantificando esse potencial.
Uma avaliação coerente da inteligência espacial, por exemplo, deve permitir que o aluno explore uma área e perceba se consegue se orientar de maneira confiável, transferindo essa aprendizagem para áreas desconhecidas. Os estímulos devem conduzir a um progressivo aperfeiçoamento e um criterioso diagnóstico acompanhado de relatórios da ação do aluno, e não de testes padronizados. A inteligência não é uma disciplina. A disciplina escolar é uma disciplina escolar que tem objetivos, critérios, métodos, conteúdos. Tá? Isso não é inteligência. A inteligência é uma forma de construção de habilidades baseadas na capacidade e potenciais biológicos e psicológicos que não pode ser confundido com a disciplina escolar. A disciplina escolar pode ajudar a desenvolver a inteligência, mas não são sinônimos, são coisas bem diferentes. E a inteligência é a mesma coisa que um estilo de aprendizagem ou um método de ensino? Não são coisas diferentes. O estilo de aprendizagem é uma abordagem que se aplica da mesma maneira em diferentes conteúdos. Um método de ensino é uma sequência de operações que vai chegar a um resultado que tem um determinado objetivo. Então, não confunda, a inteligência não é a mesma coisa que estilo de aprendizagem ou método de ensino. O estilo de aprendizagem é o como eu aprendo, como eu desenvolvo estratégias para que eu aprendo. Tá? O método de ensino é como eu ensino. Quais são os passos, os procedimentos metodológicos que eu vou fazer uso para promover a aprendizagem dos meus alunos, se eles aprenderem de acordo com o método que eu aplico. O método de ensino, ele é sistematizado, ele é pensado, racionalizado, estruturado, ele tem, dentro da minha sequência didática, dentro do meu plano de aula, eu tenho o objetivo que eu quero atingir, eu tenho os conteúdos que eu quero trabalhar, eu tenho a metodologia que eu vou desenvolver, os materiais que eu vou utilizar e as formas de avaliações que eu vou utilizar para saber se eu atingi os objetivos. Então não confunda, são coisas diferentes. Claro que lá nos meus objetivos, lá no meu método, eu devo pensar estratégias que podem favorecer a aprendizagem, que podem favorecer o estímulo das inteligências múltiplas, claro, de uma das inteligências múltiplas, uma ou duas, né? Enfim, depende da atividade que eu estou desenvolvendo, tá? Então não confundam esses conceitos, por favor. Bom, então, claro, por fim, nós julgamos interessante acrescentar que um estímulo às inteligências somente ganha sentido se promovido através de um projeto, isso quem está falando é o professor Celso Antunes, se estabelecido a partir de objetivos e trabalhados com pertinência e com competência. Não se estimula inteligências acidentalmente ou com ações esporádicas. Isso é muito importante, tá? Porque a gente não... E nós temos que pensar o seguinte, nós enquanto professores, nós temos que pensar sistematizado, nós temos que ter bem claro qual é o nosso objetivo, quais são as nossas ferramentas, quais são os caminhos que nós vamos percorrer, quais são os nossos recursos, quais são os nossos métodos de trabalho, métodos de avaliação, e aí sobre avaliação a gente precisa dar uma discutida sobre isso. Talvez seja o tema do nosso próximo programa, discutir um pouco sobre avaliação. Por quê? Porque a gente não aprende no vazio, a gente não aprende no esporádico, e dentro da escola, dentro do ambiente formal, né, que é a escola, nós não podemos pensar no esporádico, nós não podemos pensar no improviso, nós não podemos pensar sei lá, não, vai acontecer, vai cair do céu, vai absorver, ele vai sair no sol, vai tomar o sol e o sol vai alimentar, vai desenvolver as inteligências dele. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter bem claro o que nós vamos trabalhar, como nós vamos trabalhar, por que nós vamos trabalhar. Então, eu espero que essa
rápida discussão, não tão rápida assim, né? São quase 50 minutos de programa, mas eu espero que essa discussão tenha trazido um pouco mais de luz sobre a questão das inteligências múltiplas, a importância dela para o desenvolvimento dos nossos alunos e para o nosso desenvolvimento mesmo. Porque a partir do momento em que eu me identifico e que eu sei que eu tenho várias falhas em determinadas inteligências, então eu vou procurar estratégias para potencializar, para desenvolver essas inteligências, ok? Então, eu espero que o programa de hoje, o programa Agora José de hoje, tenha contribuído com essas reflexões, tenha contribuído com essas discussões. Eu peço para que você assista, curta e compartilhe os nossos vídeos do YouTube. Nosso objetivo é discutir temas ligados à educação, discutir notícias da educação, discutir conceitos e questões da educação. Se você tiver alguma sugestão de pauta, você pode mandar para a gente. Você pode escrever nos nossos comentários nos vídeos do YouTube. Você pode encaminhar um e-mail para programeagorajosé@hotmail.com. Você pode fazer seu comentário no nosso Facebook do Programa Agora José ou diretamente com o jornalista Felipe de Souza, que é o nosso editor direto da Cultura Online Brasil. Ok? Então, até semana que vem, até o próximo programa. Acompanhe a programação da Cultura Online Brasil, uma rádio 100% brasileira, e até o próximo domingo. Desejo a todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Agora, José. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página, em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.